Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos nessa 23ª semana do tempo comum e nós vamos aprendendo nesse tempo a ter esperança, a saber que Cristo de fato é a grande novidade de Deus para o mundo. Novidade esta que vem trazer libertação, que vem trazer um novo modo da gente conseguir relacionar-se conosco mesmos, com as pessoas e com o próprio Deus. Hoje, essa pergunta de Jesus para nós, ela é muito importante. Tirando de todo esse contexto de religião judaica, a pergunta dele toca no fundo do nosso coração. O que é permitido fazer? O bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? Nos tempos que nós vivemos, essa pergunta parece até um pouco absurda, porque a nossa ética e o nosso modo de viver não levam em conta o bem e o mal. Porque cada um de nós é juiz de sua própria causa. E sendo juiz de sua própria causa, muitas vezes nós erramos e sempre avaliamos alguma coisa que é boa como má, ou alguma coisa que é má como boa. Daí a necessidade da gente precisar de Deus nesta hora, porque é Ele que vai orientar o nosso coração para sabermos se estamos realizando o bem de verdade, o bem puro, sem interesse nenhum por trás, ou se nós estamos agindo de maneira má e buscando nessa maneira má uma forma da gente ter mais poder, ter mais riqueza, ter mais prestígio. Essa pergunta de Jesus hoje: é permitido fazer o bem ou o mal? Todo mundo responde: é claro que é o bem. E se a gente não fizer o bem, nós estaremos cometendo o pecado. Não é verdade? Assim nós aprendemos, a teologia nos ensina, a nossa vida nos ensina que o pecado é um mal. Mas quando o pecado está revestido com uma roupagem de bem, aí fica difícil da gente julgar, e a gente necessita de Deus entrar na nossa vida e apontar em nós aquilo que não é bom e aquilo que não pertence à sua vontade. Olha ao exemplo que nós temos hoje desta leitura de São Paulo aos Coríntios. Essa carta é escrita por Paulo, dado algumas perguntas que os coríntios faziam a ele não estando mais na comunidade, ele dirigia aquele povo através das cartas, escreveu inúmeras, mas que chegaram até nós foram apenas 2. E nessa primeira carta, São Paulo olha para aquela comunidade e percebe que a comunidade está alegre com um fato estranho a Cristo e estranho até aos pagãos. Um rapaz está vivendo com sua madrasta como sua esposa. Aí a gente fica pensando: não, mas isso aí não faz mal nenhum, não tem nenhum problema. Você imagina, o rapaz está tratando bem a sua madrasta, não há problema com isso. Assim. Porque determinadas ações que a gente tem e que a gente se propõe, se não tiver Deus e a razão de Deus, o amor de Deus, para a gente julgar o que é certo e o que é errado, nós vamos pensar como a comunidade de Corinto pensava. Achavam que estavam fazendo o bem. São Paulo diz: olha, vocês não podem suportar isso. Vocês precisam fazer alguma coisa. Se esta pessoa, se esse casal não quiser emendar-se, entrega-os a Satanás. Utiliza uma palavra forte. Por quê? Porque estão vivendo ao sabor da carne.
estão vivendo ao sabor das coisas deste mundo, e isto é vergonhoso para nós. Nós estamos vivendo nesse tempo com alguns problemas em algumas igrejas, em alguns movimentos, em algumas entidades, não é? Uma pastora que mata o marido juntamente com a família, um padre que está sendo investigado por causa de desvio de dinheiro, um homossexual que matou não sei quem, aí o governo, desse desgoverno que nós estamos nele, um monte de coisa que vai acontecendo aí, e a gente vai achando que tudo está muito bom, tudo está muito tranquilo, porque não fere a minha vida. Hoje nós celebramos o grito dos excluídos. Para mim, é muito fácil falar do grito dos excluídos, porque eu não me sinto excluído. Muito pelo contrário, eu sou mais incluído do que eu queria, por causa da função que eu exerço. Mas quantas pessoas são excluídas dessa vida na sociedade? Quantas crianças estão excluídas da escola porque não têm acesso à internet para receber as lições? Quantas pessoas estão excluídas porque perderam o emprego? E o nosso governo diz que R$300 dá para uma pessoa viver. Eu acho que esse homem nunca foi no mercado buscar uma receita de domingo. Você sai de lá, gasta R$150, sai de lá com uma sacolinha. E quer que a gente viva com R$300 de auxílio emergencial? É um absurdo. Uma pessoa que, os deputados todos lá, que tem aquele dinheirão, um salário de deputado, R$36 mil. Para eles, R$300 é demais. E o camarada ainda fala que para quem paga é muito, para quem recebe é pouco. Tem a cara de pau de falar uma coisa dessa. Isso aí é um mal que nós precisamos, não tem nada a ver com política, com gostar ou não do senhor presidente Bolsonaro. É porque se ele está agindo como um asno, nós temos que também dizer. Porque nós precisamos. O mal está aí e precisa ser tirado do nosso meio. E as pessoas excluídas estão gritando. As pessoas excluídas estão sem voz, e se nós que olhamos por elas, que trabalhamos por elas, que visitamos as casas delas e sabemos que tem muita gente passando necessidade e fome, esse dia da independência do Brasil é para a gente dar voz a esse povo, mas muitos não terão o microfone como eu tenho, e eu preciso falar por eles. Eu não me sinto excluído, mas convivo com muita gente excluída. Excluída do sistema de saúde, excluída do sistema previdenciário, excluído de uma ajuda necessária. E parece brincadeira. São Paulo vai dizer para nós, se vocês suportam este mal, ele está falando de algo moral, um filho que está vivendo com sua madrasta, mas aqui nós podemos colocar qualquer tipo de mal. Hoje, independência do Brasil, será que nós somos independentes mesmo? Nós servimos aos interesses, antigamente, e hoje nós estamos também servindo aos interesses dos mais ricos. Você imagina? O alimento tem aumentado todos os dias, você vai no supermercado, parece que não tem inflação, mas porque os nossos produtores querem exportar para a China e para os outros países, porque o dólar está muito alto. Aí nós vamos lá no supermercado, cada mês que a gente vai lá, eu faço a compra aqui de casa, eu me assusto com os preços. E aí vem o asno e diz que a gente precisa de patriotismo. Não é patriotismo, nós precisamos de um presidente que olhe pelas pessoas, que não governe apenas para os seus interesses. E eu posso falar isso de maneira muito sincera, porque vocês me conhecem, eu não sou político, não gosto dessas coisas, mas o mal,
ele precisa ser extinto no nosso meio para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Se um grupinho tem vida em abundância e milhões não têm, os que têm precisam gritar para que os outros sejam ouvidos. Nós estamos celebrando esse grito dos excluídos no dia em que a nossa pátria mãe, ela alcança a sua independência. Mas será que os políticos que nós colocamos no poder estão ouvindo a voz deles? Será? Porque são eles que nos representam. Nós vivemos numa democracia, é verdade. Mas uma democracia, ela é feita para que aquele que governa a república, a palavra república significa a coisa pública, tem que ser para todo mundo. Não para banqueiro, não para empresário, mas para aquele pobrezinho que mora naquela casa caindo ali e não tem recurso. Isso não é política. Isso é a gente olhar para a vida de Jesus e perceber que na sinagoga ele tira uma pessoa excluída, o homem da mão seca. Vocês acham que ele estava aonde? Sentadinho no cantinho, porque a própria religião excluía ele. Jesus traz ele para o meio, para que ele seja visto. Porque quando a gente não vê o mal, a gente acha que está tudo bem. Vivemos no país das maravilhas. Mas quando você começa a andar pelas periferias e percebem que há pessoas que estão passando necessidade de coisas básicas para sobreviver. Nós vemos aqui o exemplo da nossa cidade. Nós não temos riachos aqui, nós temos esgoto a céu aberto. E Pernilongo está em tempo de carregar a gente. E aí você percebe que vai fazendo praça bonita, mas lá está o esgoto a céu aberto. Nós estamos preocupados com o corona. E qual o problema que o esgoto a céu aberto traz para nós? Ontem à noite um fedor que ninguém aguentava. Isso aí, para nós que estamos morando aqui, imagina quem está lá perto daquele córrego. Que os mais pobres é que ficam lá. Imagina. Por que eu estou dizendo isso? Porque Jesus coloca no meio o que está necessitando demais para que a gente o enxergue. E a gente saiba julgar quem é o sem vergonha que estaria nessa sinagoga e iria dizer, não Senhor, não cura a mão dele não, porque hoje é sábado. E a gente vai dando um monte de desculpas para a gente tirar a responsabilidade das nossas costas. É mais fácil a gente curar aquele homem, dar a ele dignidade, do que ter medo daquele bando de gente que vivia às custas dos outros e não sabia o que era sofrimento. Que Deus nesse dia nos ajude, meus irmãos e irmãs, a abrir a nossa mente. O nosso Brasil está virando um Brasil de bestas. Uns contra presidente, outros a favor. Tudo que você fala é contra ou a favor de presidente. Pelo amor de Deus, o homem parece que virou um ídolo. Não pode. Quando isso acontece, todo mundo sofre. Os que votaram nele e os que não votaram. Merecem meu respeito? Sim, merecem. Nós estamos na democracia. Mas quando um desgoverno faz o meu povo sofrer, o pastor tem que gritar por eles. Que Deus nos dê força, para que você não compreenda esta meditação da palavra como um ataque a ninguém. O ataque é a você que permite que o da mão seca fique excluído. O ataque é para mim, que às vezes na minha boa vida não penso nos outros que estão passando fome. Que Deus nos liberte desse espírito ruim que tomou conta da nossa pátria e possa trazer para nós aquilo que está escrito na nossa bandeira: ordem e progresso para todos. Para os que roubaram irem para a cadeia,
para os que fizeram lá suas rachadinhas irem para a cadeia. E se o presidente precisar também, que vá para a cadeia. E que os outros também vão. Todo mundo que tira do pobre e para si mesmo está roubando de Deus. E que hoje, meus irmãos e minhas irmãs, nós tenhamos a coragem de fazer como os profetas que olhavam na cara dos reis e não se intimidavam. Por quê? Estavam fazendo aquilo porque tinham a certeza de que Deus falava ao coração deles para não deixar acontecer que ninguém ficasse excluído. Que hoje os nossos governantes, aqueles que estão à frente da nossa pátria, eles possam escutar a voz daqueles que não têm nada. Mas que a gente também possa escutar essa voz e tirar da nossa cabeça essa imbecilidade que entrou no nosso país desde a última eleição. Quando houve aquela confusão de Dilma com Temer, o Brasil ficou totalmente dividido e agora também nós não buscamos o bem comum, nós buscamos o bem para nós. Ah, está falando mal do meu presidente, rupia o cabelo. Está falando mal do Lula, rupia o cabelo. Lula e Bolsonaro não são nada. Não são nada. Se não fizerem aquilo que está diante de Deus, a vontade de Deus, não são nada. E serão destruídos os dois. E nós seremos juntos. Que hoje a gente ouça essa palavra, traga as pessoas de mão seca e possamos curá-las. Jesus deu poder a gente a fazer isso, mas eu não posso agir como um fariseu que fica preocupado com sábado, com leizinha. Uma pessoa rouba uma galinha, está na cadeia. Um desvia 1 milhão, está lá à toa. A pastora manda matar o marido, já está provado e está solta. Por causa da imunidade parlamentar. Pelo amor de Deus. Que Deus nos rache ao meio. Porque nós estamos vivendo numa sociedade horrível. E que precisa de libertação. E só pode haver libertação se for feita em Cristo e a partir do exercício da vontade de Cristo. Não é a minha vontade, mas é a vontade do Deus Todo-Poderoso que criou esse mundo para todos, não para um grupinho. Que Deus nos ajude a compreender essas palavras. A mim e a vocês. E para que o dom da inteligência do Espírito Santo tire as nossas asneiras. Asneira tem tudo a ver com asno. Asno é o famoso burro, para quem não conhece. E burro, no nosso vocabulário, é uma pessoa que faz as coisas atrapalhadas. Pense nisso. Isso não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus que nos diz. E se você não quer escutar, coma o livro. Nós vamos meditar daqui a pouco Deuteronômio. Muita gente gostaria de arrancar essas páginas e comer, porque não concordam. Jesus tirar um homem de mão seca e trazer para o centro, que absurdo! Mas nós precisamos fazer isso. Como está escrito na carta de São Tiago, se chegar um pobre perto na igreja, a gente joga ele lá para o canto. Agora, se chega um rico, a gente bota no melhor lugar. Não pode ser assim. A palavra nos ensina. Agora, se você não quer escutar a palavra de Deus, vá para o inferno, que é lá o seu lugar. Porque aqueles que querem ouvir a palavra de Deus e viver de acordo com aquilo que o Senhor nos pede, sofrem, são perseguidos. E bendito aqueles que são perseguidos, bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E eu quero esse reino para mim. E se for pela justiça, e se for para todas as pessoas terem as mesmas oportunidades, não me importo de ser perseguido. Pode vir quente que eu estou fervendo.